Vamos lá, gente. Vamos falar um pouquinho da palavra do Senhor, que Deus possa nos proporcionar um bate-papo bacana. Então, beleza? Marcos capítulo 15, você que puder, separa aí, por favor. E aí, como eu falei no início, eu aprendi algo muito interessante com Barrabás, que é que nós aprendemos que ele deveria ter sido crucificado, né? Quando a gente vai tendo acesso às escrituras e vamos aprendendo, a gente fica pensando hoje, né? É claro que muitas coisas vêm da cultura dos judeus e mediante a isso as coisas eram realizadas naquela época, né? O evangelho chegou para nós depois, né? O evangelho começa a ser colocado em prática em Atos, né? E aí o que era para os judeus começa a se expandir. Os apóstolos, Paulo, vai fazendo com que aquele evangelho construído e relatado pelos evangelistas agora começa a expandir e alcançar mais pessoas, né? Os próprios judeus que eram conservadores quanto à circuncisão, agora o apóstolo Paulo começa a pregar, começa a alcançar outras pessoas de outras nações, né? Como o próprio Lucas, que escreve o evangelho, que é grego, era grego, né? Lucas também é autor de Atos, né? O Tito, né? Que Paulo envia uma carta para ele, porque ele estava em Creta, dando continuidade ao que Paulo aprendeu com o Senhor Jesus, né? O próprio Timóteo, ele é circuncidado porque precisava de acessos logísticos, né? Mas o apóstolo Paulo já deixava claro que não precisaria mais circuncisão, né? Para quem não sabe o que é a circuncisão, todo o menino judeu, ele quando nascia recebia um pequeno corte na ponta do pênis, né? E para poder marcar ali, simbolizar que ele era separado, que ele era um judeu, né? A partir de Jesus não precisou mais de circuncisão, mas os judeus conservavam muito essa cultura, sabe? Mas o evangelho foi sendo expandido, alcançando vidas, sabe? Quando a gente chega aqui nesse momento importante da história, quando Jesus ele é levado para ser crucificado, havia uma politicagem acontecendo naquele momento, né? Havia algum jogo de interesse ali. Roma subjugava os judeus naquela época e tinha o interesse de que, para que a paz reinasse, alguns acordos eram feitos com os sacerdotes, com a liderança judaica que era escrava de Roma, né? Mas de uma forma política, de uma forma para que as coisas viessem a caminhar bem. Tinha muito joguinho de interesse colocado ali na mesa, né? E quando Jesus ele chega para poder cumprir a palavra do Senhor, esse Jesus que chega como Salvador não era o que os judeus esperavam, sabe? Os judeus esperavam um libertador, mas um libertador sagaz, um libertador dotado de artes de guerra, um homem capacitado para poder desbravar. Esse era o libertador. Se você for olhar, a história vai dizer que sim, os judeus não creram que Jesus veio, mas eles esperam o Messias, né? Para os judeus conservadores que não acreditaram que Jesus veio, mas que o Messias virá, aquele Jesus naquela época, para eles foi mais um que apareceu dizendo ser quem era mais um que mostrou alguma coisa ou outra ali. Por isso que uma grande parte dos judeus, e até hoje, estão esperando o Messias, sim, mas o Jesus Cristo, filho de José, para eles não era o Messias, era mais um que apareceu, sabe? Então foi o impacto quando a pregação começa a ser feita, quando Jesus começa a ministrar pregação e sinais no meio do povo. Tipo assim, foi uma coisa deslumbrante, chamava atenção, era fantástico, mas no coração de um povo subjugado por Roma, não era o libertador que eles queriam. Tá dando para poder compreender, gente? O pessoal que tá chegando aí, sejam bem-vindos, tá bom? Como eu já tô no meio da ministração, eu gosto sempre de dar boa noite para quem tá chegando, mas se eu não falar o seu nome, não fique chateado não, tá? Importante que você tá aqui com a gente. Me dá uma ajuda aí, tá dando para poder ouvir direitinho, tá dando para poder
ver direitinho a imagem, que acho que a minha conexão estava um pouquinho ruim aqui. Sabe, então, não foi fácil convencer um povo subjugado de que o libertador vinha, e não era o tipo de libertação que o povo queria, sabe? O povo queria alguém que viesse, tipo Alexandre o Grande. Naquele período ali, Alexandre o Grande já tinha sua história, né? O povo judeu também vai ouvir falar do que aconteceu com Nabucodonosor, com o faraó, com Abimeleque, reis, né, daquela época, que eram homens furiosos, homens que desbravavam, que conquistavam, sabe? Quando chega a possibilidade do libertador chegar e mudar a história daquele povo, eles ficam impressionados, porque aquele libertador chega simples, num jumentinho, sabe? Muito tranquilo, uma simplicidade absurda, e não era o que eles esperavam. Não era esse filho de Davi que eles esperavam. Eles esperavam alguém que viesse, sim, com muita fúria, com muita raiva, com muito sangue nos olhos, se levantar, como montar um montim, né? Provocar um montim, ser um revolucionário para mudar a história daquele lugar. E aí esse Jesus que chega não condizia com o que eles esperavam. E apesar de ser um povo que tinha acesso à Torá, ao que foi anunciado, ao que foi ministrado, ao que o profeta Isaías, que é considerado o profeta messiânico, e eu volto a falar, sim, os judeus esperavam o Messias, mas não da forma que aquele momento precisava recebê-lo. Eles precisavam de alguém com muita força, de alguém com muita influência, um político de verdade, sabe? E esse tipo de característica que o povo esperava encontrar nesse tal Jesus libertador, isso não tinha no mestre. Não tinha. Sabe, eu consigo trazer para os nossos dias esse tipo de avaliação, de que na maioria das vezes nós estamos prontos sempre a procurar expor a nossa opinião, tem que ser do nosso jeito, sabe? Eu não estou afim de esperar Deus fazer. Não estou afim de ficar esperando, sabe? Fazer propósito, semana de oração, jejum de Daniel, sabe? Tudo que nos traz a palavra que nos leva a confiar, a gente não está afim de fazer. Sim ou não? Vocês concordam comigo? Vamos lá, escreve aí para a gente poder interagir. Não é verdade? Na maioria das vezes nós não temos paciência para esperar esse tal milagre, essa tal obra. E por mais que a gente aprenda, e por mais que os sermões alcancem um lugar especial no nosso coração, mas no fundo nós estamos prontos a querer que as coisas aconteçam logo. E esse papo de esperar em Deus, que hora que ele vai fazer, Deus está no controle, espera mais um pouquinho, esse tipo de conversa, e por mais que nós sejamos cristãos, esse tipo de conversa não satisfaz mais a nossa vida, porque a gente é imediatista, a gente quer que aconteça logo. Vocês concordam comigo ou é exagero da minha parte? Fala aí. Então, dessa forma, a gente consegue perceber que dá para entender o porquê da urgência do povo judeu naquela época. E aí chega Jesus. Jesus chega, começa a ministrar, começa a impor, começa a falar com a autoridade de quem ele era. Essa autoridade começa a encontrar um espaço especial no coração do povo, da multidão. Porém, a liderança, os sacerdotes, Caifás e toda aquela galera da liderança e da política de Israel começa a ficar assustado, porque não é esse Jesus que a gente está esperando. Esse cara aí é mais um blasfemo, esse cara aí é mais um mentiroso, precisamos resolver isso. Se mesmo com Jesus operando milagres e sinais, não foi suficiente, porque você vai ver que o que tomou a liderança judaica naquela época foi inveja. Essa inveja gerou raiva em seus corações, porque eles começaram a perceber que alguém chegou do nada, encontrou espaço no coração da multidão, do povo, e eles que eram líderes estavam ficando para trás, estavam sendo desconsiderados. Sabe? E aí a gente percebe que a inveja, que a gente tanto ouve falar que a inveja mata, que a inveja é como um veneno, sabe? Começa a tomar a liderança daquele povo. Um povo que esperava um Jesus com espada, com escudo, desbravando, matando todo mundo, de repente soltando poderes para poder exterminar os judeus. Esse Jesus não vem.
E mesmo Jesus operando o milagre, transformando vidas, curando, salvando, libertando, isso não foi o suficiente. E o que acontece? Tudo levou para que aquele momento da prisão viesse a ser concretizado. A própria palavra vai falar que todo o esquema que foi formado para levar Jesus preso, ele foi indevido. Da forma que Jesus foi preso, não foi corretamente. Ele foi pego à noite, nas escuras, sabe? Com um esquema armado. Você vai lembrar que naquele momento, quando Jesus está no monte com os discípulos, Judas chega com Caifás, com Malco, que Malco era o aprendiz de sacerdote, do sumo sacerdote naquela época. Todo aquele episódio ali onde Pedro ele pega o punhal e corta a orelha de Malco, aquela resistência toda que acontece ali, eles nem sabiam. Jesus fala assim, quem vocês estão procurando? As próprias pessoas que chegaram ali para poder prender Jesus nem sabiam quem era Jesus. Eles estavam indo atrás de uma informação, uma emboscada foi armada, mas o pessoal que foi executar essa ordem de prisão nem sabia. Jesus teve que ficar bem perto, estava escuro, para eles poderem perceber que ele era Jesus, o procurado, o tal revolucionário, o tal rebelde, porque nem a própria comitiva ali não tinha ideia de quem ele era. E aí ele é levado preso. E esse plano que trouxe salvação para você e eu, se nós formos olhar na justiça, ele foi feito indevidamente. Tudo que procedeu para Jesus ser preso foi feito errado, nos esquemas, escondido. Todo aquele processo que foi feito para a prisão de Jesus acontecer não era para ter sido. Mas você percebe que Deus permitiu o inferno se movimentar, os homens daquela época acharem que estavam abafando, que estavam no controle, mesmo procedendo indevidamente. Você consegue perceber que a religiosidade ela é tão venenosa, sabe? Que faz o religioso se achar santo demais, tão anestesiado com a tua santidade, que ele passa por cima dos seus próprios erros. O religioso ele cria esquemas para ser favorecido, mas no final ele dá a entender que o que ele está fazendo é para Deus. Porque tudo que procedeu para poder levar Jesus ao Calvário foi de uma forma errada, indevida. Mas Deus permitiu isso acontecer para que a salvação chegasse até a tua vida e a minha vida. Amém, queridos? Falar desse cenário nos faz entender que nós precisamos melhorar muito como cristãos. Vocês concordam comigo? Ainda valorizamos pouco tudo que Cristo fez por nós no Calvário. E aí, beleza, Jesus ele é pego, ele é levado, ele é preso. E aí chega aquela situação. Vamos lá então, você separou aí Marcos 15, capítulo 1? Quem está com a Bíblia aí? Quem está com a Bíblia, coloca a mãozinha aí, coloca um joinha aí para eu poder saber. Diz assim, Marcos 15, 1. Logo pela manhã entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio. E, amarrando a Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Pilatos o interrogou. És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus, tu o dizes. Então os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Olha só, vai encaixando o cenário da minha narrativa para o que a palavra está falando. Tornou Pilatos a interrogá-lo. Nada respondes? Vê quantas acusações te fazem. Jesus, porém, não respondeu palavra a ponto de Pilatos muito se admirar. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer que eles pedissem. Havia um chamado Barrabás, preso com amotinadores, os quais em um tumulto havia cometido homicídio. Vamos lá, segura um pouquinho aí. Ele começa aqui a gente vê a narrativa de Jesus já sendo apresentado, e aí Pilatos tenta entender. Tipo assim, Pilatos fala assim, cara, você realmente é o que eles estão falando? Vamos resolver isso logo. Vamos desfazer logo isso, porque Pilatos percebeu que em Jesus, em seu semblante, em sua vida, em suas características ali, não tinha nenhuma ameaça, cara, nenhuma.
E ele tenta criar uma situação para Jesus falar assim, não, não sou eu, eles estão inventando coisa. Aí Pilatos vai falar assim, então vai embora, vai, segue sua vida. Mas o plano de salvação estava incluso nesse processo. E aí o que Jesus fala? Não, se você está dizendo que eu sou rei dos judeus, é você que disse, eu não estou te falando nada. E aí Pilatos interroga eles de novo, tem certeza que é isso que vocês querem? E eles estavam ali furiosos. E havia uma tradição na Páscoa de que eles poderiam escolher, que alguém que já estava preso poderia ser solto. Sabe, aí cria o cenário político favorável para acontecer naquele momento o que o povo judeu esperava. Sabe, porque quando a gente olha para Barrabás, diferente do que você e eu aprendemos, aqui fala sobre um homem homicida, mas ele participou de situações onde pessoas foram mortas. Por que ele participou? Porque ele era um revolucionário. A palavra Barrabás, no original, quer dizer Bar-Abas. Bar quer dizer filho. Abas, pai. Ou seja, o significado, e vocês sabem que naquela época, todo nome dado a um judeu, a uma judia, era proposital, tinha planos dos céus, tinha toda uma aceitação, toda uma conexão para que os nomes eram dados às pessoas. Sabe, então quando a gente olha Barrabás sendo colocado diante daquela multidão ao lado de Jesus, durante muito tempo nós interpretamos como é que pode o nosso mestre, santo, cordeiro, abençoado, estar sendo equiparado a um assassino, a um homicida, a alguém que não presta. Sabe, mas quando nós temos acesso à história, a gente consegue perceber que vai muito mais além do que isso. Então, qual o significado de Barrabás? Filho do Aba, né? Tanto que a palavra fala que Jesus chama Simão Bar-Jonas. Quem lembra dessa passagem? O que quer dizer Bar-Jonas? Simão, Bar, filho de Jonas, né? E aí depois ele é chamado de Pedro, de Petrus no grego, com Petrus com O no grego, Petrus no latim. Pedro, ele vai ter recebendo os nomes condizente a tudo aquilo que iria preparar sua jornada, porque ele se tornaria um apóstolo, um missionário, um mensageiro, né, como é a tradução da palavra apóstolo. E aí o que acontece? O nome de Barrabás quer dizer filho do Aba, filho do pai. Esse filho do pai aqui era exatamente quem o povo esperava. Quantos estão comigo aí? Quantos estão compreendendo? Aqui a gente consegue perceber por que, quando o povo aclama para soltar Barrabás, eles estão falando o quê? Mediante a esses dois libertadores que estão aí, um Messias, que se chama Messias, o outro é candidato a Messias, que era Barrabás. Nós queremos quem realmente vai poder fazer alguma coisa por nós. Então aquele cenário cria uma situação para que o povo conseguisse soltar aquele que outrora tinha sido preso por homicídio. Porque quando a gente vai aqui, ó, versículo 7, não sei como está escrito na sua tradução aí, mas aqui está assim para mim, ó. Havia um chamado Barrabás, preso com amotinadores. Essa palavra amotinadores aqui, no original, no grego, ela quer dizer revolucionário, rebelde, piratas, pessoas que assumiam uma liderança para levar um grupo a confrontar um possível opressor. Então, e não foi somente Barrabás fazendo isso, porque tinha outros grupos naquela época que tentavam se impor, né? Na Bíblia Católica vai falar sobre o livro dos Macabeus, né? Os Macabeus foram grupo de pessoas que se levantaram para poder proteger, se levantar, porque antes de Roma conquistar o que ela tinha conquistado, Alexandre o Grande com a Grécia já tinha feito um efeito avassalador de varredura em todo o mundo. Inclusive chegou para os judeus. Então os Macabeus foram grupos revolucionários que se levantaram para não deixar os gregos amassar, tirar Israel da história. Tanto que na Bíblia evangélica os Macabeus não entram, mas na Bíblia católica eles entram. Por quê? Porque há registro de que a função deles foi muito importante, sim, apesar de não estar escrito sobre os Macabeus na Bíblia evangélica, mas a história, o contexto histórico nos afirma que eles foram importantes.
E eles foram aqueles que brigaram para proteger a Bíblia que estava no grego, para que ela fosse conservada para futuramente ser traduzida, né? Por isso que tem muitas palavras que foram traduzidas do grego para o latim. Por quê? Porque o latim era a língua dos romanos naquela época. Alguns historiadores conseguem comprovar que há alguns tipos de erro de tradução, porque a Bíblia passou por vários processos. Ela vem do grego, depois ela vai para o latim, ela tinha o aramaico, que era uma língua local, sabe? Então, aí depois é traduzida para o português e para outras nações, mas nesse processo de tradução, sabe, teve muitas coisas que hoje o acesso histórico nos leva a ter um conhecimento maior que outrora não tinha. Sabe, então foram processos que aconteceram. Então os macabeus foram um grupo revolucionário que se levantou contra a Grécia e no finalzinho deles pegaram um pouco da opressão de Roma. Quando a gente vai nos Zelotes, né, que tem um dos discípulos chamado Simão Zelote, esse Zelote, ele também fazia parte de um grupo chamado Zelotes, que eram revolucionários, homens que era de um grupo que se opunha contra, se levantava contra Roma, para poder proteger aqueles judeus que ainda estavam sob pressão da liderança romana naquela época. Então, quando a gente olha para a história de Barrabás, ele fazia parte de um grupo que já existia. Eu não consegui ter a informação se Barrabás fazia parte dos Zelotes, ou se ele teve algum antepassado que veio dos macabeus, mas uma coisa é certa, na veia de Barrabás corria sangue revolucionário, corria sangue de alguém que não iria deixar barato o que Roma fazia com o povo judeu naquela época. Gente, tá dando para poder entender? Tô falando demais, tá muito embolado, vamos embora, participa aí. Quer que eu fale um pouquinho mais devagar? Como é que tá o entendimento aí? Pessoal que chegou depois aí, sejam bem-vindos, tá bom? Como é que tá aí? Fala aí, tá legal? Tá dando para poder entender? Daqui a pouco a gente já vai partir pro final. Temos meia hora de live. Vamos, gente, escreve aí, não me deixe sozinho não, hein? Vocês estão aí, estão vendo televisão e fazendo comida não, né? Ah, valeu, Sol. Beleza. Então a gente consegue perceber que quando a gente vai no nome de Barrabás, como nós falamos, filho do Abba, filho de Deus, filho do Pai, alguém que tinha um propósito, alguém que teve a sua participação, que estava incluso no processo de salvação, de que quando o povo escolhe Barrabás com a intenção dele ser o verdadeiro para o povo, ele era mais importante do que Jesus, isso estava incluso no plano de salvação, porque assim foi forçado uma situação que levou Jesus ao Calvário. Né? Porque Pilatos vai perguntar para eles, você não vê uma ordem direta para a crucificação, o que a gente faz? Deixa eu ver se eu acho o versículo aqui. Versículo 7 de novo. Havia um chamado Barrabás preso com amotinadores ou revolucionários, os quais em um tumulto havia cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que lhes fizesse como de costume. E Pilatos lhe respondeu dizendo: queres que eu vos solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que por inveja os principais sacerdotes lhe havia entregado. Mas estes incitaram a multidão no sentido de que lhes soltasse de preferência Barrabás. Mas Pilatos lhe perguntou: que farei então deste a quem chamar rei do judeu? Você vê que não tem um decreto de crucificação aqui. Amém, gente? Vocês estão comigo? Não tem um decreto direto. Então, aí Pilatos pergunta: tá bom, tudo bem. Vocês querem Barrabás. E aí, o que eu faço com esse camarada aqui, que é o rei dos judeus? Aí, eles falam no 14, no 13. Eles, porém, clamavam: crucifica-o. Mas Pilatos lhe disse: que mal fez ele? E eles gritavam cada vez mais: crucifica-o. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás e, após mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Então, mais uma vez, a política aflora, e aí, para Pilatos ter a aceitação do povo escravo naquela época, que eram os judeus, para com Roma,
ele faz o quê? Ele libera Barrabás, que até então, o que Pilatos percebeu? O que nós lemos aqui? Pilatos percebeu que, por inveja, eles pediram para soltar Barrabás e crucificar Jesus. Mas no coração e na mente da liderança judaica que estava ali, a ideia de soltar Barrabás era fazer o quê? Ajudar para que uma futura revolução acontecesse e alguém capaz poderia chamar essa responsabilidade de levantar um povo que estava sendo escravo para buscar sua libertação. Consegue perceber esses detalhes? Mesmo que isso estava totalmente no controle de Deus para levar Jesus ao Calvário e salvar você e eu, aqui havia uma intenção no coração daquele povo. De quê? De soltar o libertador, porque sim, naquele momento, politicamente, Jesus seria mais útil, Barrabás seria mais útil do que Jesus. E mesmo vendo sinais e maravilhas e sabedores de tudo que Jesus fez, eles não creram. Eles preferiram a liberdade de alguém que pudesse ajudá-los. Sabe, na maioria das vezes, com cenários como esse, nós somos levados, sim, a sermos imediatistas do que esperar. Porque quando o povo olha aquele Jesus simples, humilde, que se chega num jumentinho, e olha que nada nele era favorável para um revolucionário naquele momento, eles preferem escolher alguém brutal, alguém que viesse a confrontar o momento difícil que eles estavam vivendo. E isso eu consigo trazer para a minha vida e para a tua vida, porque na maioria das vezes nós não estamos prontos a esperar no Senhor. A gente ora, a gente pede, mas passou um tempinho, não aconteceu. Lá estamos nós procurando pessoas para resolver a nossa situação. Lá estamos nós procurando coisas para poder resolver logo. Sim ou não? Fala a verdade. Nós não temos paciência para poder esperar Deus fazer. Quando Jesus vem trazer a salvação com um projeto a longo prazo, que terminará na eternidade para você e eu, para eles não era o suficiente. Para eles não era o suficiente, como para você e eu também, às vezes, esperar no Senhor não é. A gente ora uma semana, 2 no máximo, não aconteceu nada, lá estamos nós agindo pelos nossos próprios meios, tentando resolver por nós mesmos. Sim ou não? Era isso que levou, foi isso que levou o povo a escolher Barrabás. Aquele revolucionário que sim, poderia mudar a história daquele povo. Então a gente percebe que da mesma forma que o povo escolhe aquele revolucionário, aquele homem que se levantaria para poder possivelmente mudar a história daquele povo, leva eles a entender que sim, o agora, o que estamos vendo, precisamos ver para crer, ainda nos engana. E não nos deixa colocar nossa fé em ação, e não nos deixa confiar no Senhor. Por isso muitos estão fazendo do próprio jeito, porque não tem paciência para esperar Deus fazer. Jesus foi crucificado, ressuscitou, né? Aqueles que creram foram alcançados, os apóstolos levaram o evangelho para frente, vidas foram salvas, mas muitas pessoas continuaram não crendo. Muitas pessoas continuaram esperando em Barrabás o que poderia mudar suas histórias, sabe? E o sentido da vida não está no que nós fazemos agora, mas o que vai ser no final da nossa história. Quando chegar naquele grande dia, eu e você precisamos almejar ouvir do Senhor: vinde benditos do meu Pai. É isso que tem que prevalecer no final, sabe? Porque se eu ainda sou imediatista, inconscientemente eu escolho Barrabás até hoje. Vocês concordam comigo? Quando eu quero que aconteça logo, quando eu quero chamar a responsabilidade, e que orar o quê? Tem coisas que é orar, né? Aquela oração, né? A palavra oração, quando você divide ela no meio, é orar e ação, né? E esse ação nos leva tem coisas que é para orar, tem coisas que é para fazer. E esse para fazer nos enche de atitude, nos enche de
iniciativas para tentar resolver logo, não é verdade? Inconscientemente a gente escolhe Barrabás. Inconscientemente. Não estou a fim de esperar Deus falar nada não. Deus não me responde. Estou um tempão orando, nada acontece. Vou pensar em alguma coisa aqui. Eu tenho que tentar agir. Se Deus não mostrou, então eu tenho que resolver. Né? E nessas ações, nessas atitudes de não esperar no Senhor, de não aguardar nele, nós escolhemos Barrabás. Nós escolhemos Barrabás, inconscientemente. Porque ele foi uma escolha certa para o povo naquele momento. Naquele momento, escolher Barrabás foi super assertivo com as intenções do povo. Esse é o filho do Abba, esse é o filho de Deus que nós esperamos que vai revolucionar, que vai mudar a nossa história. E quando eu escolho agir com meus próprios meios, quando eu escolho não esperar em Jesus, quando eu escolho não esperar no Senhor inconscientemente, eu escolho Barrabás. Sabe, então é desta forma que falou comigo essa mensagem. Por mais que existem atitudes revolucionárias em nós ou em pessoas que nós conhecemos, existem processos na nossa vida que é necessário esperar no Senhor. Porque se eu não espero, isso quer dizer que eu ainda não confio. E por mais que situações ao meu redor venham me levar a agir logo, a fazer logo, eu preciso ouvir a voz do Senhor ministrando no meu coração. Espera, continue orando, continue buscando, continue lendo. Enquanto você ora, enquanto você lê, eu trabalharei a favor da tua vida. Sabe? Então nós precisamos ter paciência e confiança para escolher Jesus. Por mais que o cenário na época foi favorável para ele ir para o Calvário, essa situação nos traz lições de que nós precisamos confiar. Já temos visto o que ele tem feito, sabe? Não precisamos ver muito mais daqui para frente. O que ele tem feito na nossa vida já é o suficiente para nós entendermos que ele é o nosso Senhor, que ele tem cuidado de tudo e continuará cuidando. Amém, gente? Sabe, é esse tipo de atitude que você e eu temos que ter nesse tempo. Sim, eu concordo que existem momentos que nós temos que agir, que nós temos que falar, que nós temos que conversar, que nós temos que confrontar. Beleza, eu creio. Eu acredito que existem momentos para isso. Mas temos que buscar uma sensibilidade para entender qual é o momento de esperar em Deus ou o momento de falar, de confrontar, de agir com os nossos próprios meios, com os nossos próprios recursos. Porque se eu for fazer sempre pelo que eu tenho em mãos, eu nunca serei dependente do Senhor. Não é verdade? Algumas situações, os meus recursos têm que ser retirados por completo, para que isso venha gerar dependência e eu não tenha como recorrer a homens, como recorrer a situações de só esperar no Senhor. Já percebeu que na maioria das vezes Deus cria situações e até permite uma enfermidade em alguém da nossa família para nos mostrar que só Ele pode mudar, só Ele pode fazer? Muitas famílias têm um encontro com Deus porque um ente ele se encontra enfermo e aí a medicina não resolve. Conhecer fulanos não resolve. E aí você tem que recorrer ao único que pode fazer o milagre. Muitos membros de famílias são salvos porque alguém fica enfermo, porque alguém não consegue resolver a situação com conhecimento e é obrigado a buscar no Senhor, é obrigado a recorrer no Senhor. E nesse tempo de recorrer ao Senhor, Ele entra na nossa vida, Ele entra na nossa história, muda a nossa vida e faz aquilo que tem que ser feito. Porque às vezes o recurso é necessário ser retirado para nós confiarmos no Senhor. E no final, a gente vai entender que valeu a pena. Então tem momentos na nossa vida que a gente recorre às pessoas. E quando chega a hora de recorrer a Deus, nós confundimos as coisas e achamos que Deus tem que fazer por nós como nós exigimos das pessoas. E não funciona assim. O nosso relacionamento com Deus não tem nada a ver com o relacionamento que nós temos com os homens. Então nós precisamos confiar.
e em algumas situações vão se apresentar esse tipo de escolha. Você quer Barrabás ou Jesus? Você quer o milagre, você quer a santidade, você quer o espiritual, ou você quer o ao vivo, o agora, ver para crer, tocar, meter a mão, chegar lá, resolver, falar, quebrar tudo? É esse tipo de escolha que nós fazemos e que o resultado final virá. Seja qual for a escolha que você e eu fizermos, se prepara, porque as nossas escolhas terão consequências. Sabe, aquele povo escolheu Barrabás achando que ele poderia fazer por eles o que Jesus não faria. Por quê? Porque eles não conseguiram crer no Senhor. A vaidade, a inveja os impediram de confiar no Senhor como deveria. Por isso eles escolheram o revolucionário. Amém, gente? Quero abençoar a vida de vocês com essa ministração. Espero que tenha sido bênção, né? Talvez nós nunca mais falaremos de Barrabás sem lembrar desta reflexão, deste conteúdo, né? Alguém que propositalmente foi colocado ali com uma intenção muito boa no coração daqueles homens, né? Mas no final eles fizeram a escolha errada, né? Porque queria que alguém se levantasse para poder quebrar tudo. E Jesus não precisava fazer nada disso, né? Ele já nos salvou, né? E aquela atitude de escolher Barrabás só favoreceu a ida do Senhor para o Calvário, e isso trouxe salvação para você e eu, né? Mas nós conseguimos perceber que havia uma conexão em Barrabás, em seu nome, em sua vida, né? Como nós lemos, um revolucionário, alguém que criava situações e não aceitava qualquer tipo de opressão imposta, alguém que se levantou mesmo, né? Porque, sim, sabe aquelas situações que às vezes você é passado para trás, quando você é lesado numa conta de luz, numa conta d'água, e você só conversa, você vai numa loja e alguma coisa não acontece como você queria, aí você conversa de mansinho, você tenta resolver numa conversa mansa e você vê que não tem solução, aí chega que tem coisas que você tem que chegar colocando o pé na porta, tem coisas que você tem que chegar no balcão e dando tapa, porque se você não mostrar agressivo em certas situações, dá a sensação de que estão fazendo da gente de bobo. Já que a gente tem a voz mansinha e estamos aceitando aquela conversinha mole, aquela pessoa vai levando aquela situação como quer. Até que chega alguém barraqueiro, que bota o pé na porta, que bate no balcão e grita e faz. E aí sim, alguém se mexe para poder resolver, né? Talvez vocês já passaram por isso, conhece alguém que já passou, sabe? Tem esse tipo de pessoas com essas características que resolve mesmo. Resolve mesmo, isso é real. Mas quando nós trazemos para a nossa vida, a gente consegue perceber isso. Que vão ter momentos que não é sobre você gritar e bater, mas esperar no Senhor. Porque Ele tem o melhor para a nossa vida. E a característica de Barrabás favoreceu naquele momento sua escolha, né? Se você for olhar para o contexto, para a situação real, local, naquele momento, foi uma escolha super assertiva do povo. Pelo que eles buscavam e por aquilo que eles esperavam, né? Mas hoje que nós temos conhecimento bíblico e sabemos do que foi depois daquilo tudo, a gente sabe que Jesus precisou ir para o Calvário, foi uma escolha proposital, porque você imagina só se o povo escolhe Jesus para ser solto. Não teria crucificação, não teria Calvário, não teria ressurreição, não teria vida eterna, não é verdade, gente? Olha como é que é louco isso. Mas no final tudo se conecta. Se Jesus fosse escolhido para ser solto, todo o plano de salvação não chegaria na tua vida e na minha vida. Então aquele povo participou, né? Mesmo mediante a vaidade e a raiva, ciúme, eles favoreceram os planos dos céus concretizarem para que a eternidade chegasse para você e eu. Mas hoje, tendo acesso, a gente consegue perceber que sim, foi muito... O cenário foi bem real, parecido com o que nós buscamos hoje, né? Recentemente, mesmo essa questão de direita e de esquerda, quantas pessoas ficaram decepcionadas quando o presidente que estava
regente teve que sair e entrou outro que todo mundo não queria, né? E se fosse colocar hoje, quem você escolhe? A maioria ia escolher o que saiu, né? Mas escolher o que saiu, ter saído mesmo, faz parte do plano de Deus para um conserto, né? Ter o partido político hoje no governo faz parte de todo um processo que Deus tem para trazer conserto com a igreja, com os cristãos, seja evangélicos ou católicos. Então tem certas situações que parece muito claro, como que pode? Esse povo é louco, como é que conseguiu escolher fulano de tal? Tá muito real que foi uma escolha errada, mas existem processos que Deus permite acontecer para que na frente ele revele o seu plano. Tá dando para poder entender, gente? Tá dando para poder entender? Fazendo essa comparação com Barrabás e Jesus e com o tempo atual que a gente está vivendo, tem coisas que parecem ser lógica demais, mas vai fugir da lógica, porque o plano de Deus, né, é muito maior. A palavra fala, eu é que sei os planos que tem a vosso respeito, planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam, para dar para vocês uma esperança. Os planos de Deus são melhores e maiores do que os nossos. E olhando racionalmente, limitadamente hoje, parece que certas escolhas eram bem óbvias. Mas mesmo assim o Senhor não deixou acontecer. Por quê? Porque Ele tem um plano, e esse plano vai passar por este processo daquilo que nós estamos esperando acontecer não aconteça. Para isso nos levar a continuar crendo e confiando nele. Amém, gente? Eu consigo enxergar dessa forma. Vocês também conseguem enxergar? Ou vocês acham que é exagero da minha parte, que não dá para poder fazer essa comparação? Amém, gente? Então, 4 minutinhos para as 9, tá? Vou encerrar aqui. Obrigado por terem ficado, obrigado por terem vindo. Né? Eu creio que foi um bate-papo bem gostoso. Né? Isso, algumas situações vai nos levar a sair do lógico, da lógica, para a gente poder entender que Jesus tem cuidado de tudo. Que Ele tem planos maiores. Esses planos de Deus, que são maiores do que o nosso, vai passar pela nossa lógica, por aquilo que a gente tem certeza que iria acontecer e que não acontecendo, mesmo que nos deixe pasmados, assustados, Deus não ficará surpreso, não será surpreendido, porque às vezes certas coisas precisarão contrariar a nossa lógica para Ele ser revelado da forma que vai ser eficaz na nossa vida. Amém?